Fala galera, Mariano na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. Nossa sequência de videoaulas para matemática básica. Hoje a gente vai falar de juros, dando continuidade ao que a gente acabou de ver sobre porcentagem, beleza? O que vem a ser juros, galera? Juros nada mais é do que valor monetário, vulgo dinheiro, né? Variando no tempo, beleza? Então aqui a gente está falando de duas grandezas que elas se correlacionam diretamente entre si. Dinheiro e tempo. Tranquilo, pessoal? Palavras-chave aqui para a gente não cair na dúvida. A gente vai trabalhar quase que sempre aqui, ó, com a palavra, com o termo capital, beleza? A gente vai trabalhar com a palavra tempo e a gente vai trabalhar com a palavra taxa, tá? E essa taxa aqui atrelada aos juros, tá, pessoal? Quando a gente fala de taxa, a gente geralmente representa essa taxa percentual, beleza? Então, por isso que a gente está trabalhando em paralelo com porcentagem, porque aqui a gente vai representar através da porcentagem, beleza? Botei um exemplo aqui, um capital de R$200 triplicou o seu valor em um período de 2 anos. Qual foi a taxa de juros? Pessoal, para a gente entender isso aqui, primeiramente a gente tem que perceber quanto que variou, né? Porque se eu enxergo qual é o meu juros, o meu valor variado no tempo, eu consigo definir quem é a sua taxa de juros, porque essa taxa é uma comparação, beleza? Do valor que variou em relação ao seu valor inicial, tá? Então aqui a gente vai atribuir ao valor inicial, ao nosso capital inicial, que eu vou representar aqui de CI, os R$200 iniciais, beleza? E esse valor variou em um intervalo de tempo, capital final aqui, ó. Se ele falou que triplicou, a gente saiu de 200, né? Tripliquei os meus R$200, fui para 600. Beleza? O triplo de 200. Tranquilo. A essa variação aqui, galera, essa variação do que era para o que passou a ser, a gente chama de delta, né? Nossa variação. Seria o capital final menos o capital inicial. E nada mais é que os juros. Tranquilo, pessoal? Essa variação do valor final com o valor inicial é o nosso juros. Beleza? Então a gente teve aí um juros de 600 menos 200, R$400. Beleza, pessoal? Interessante. Só que, galera, pensa comigo. Esse valor foi o valor monetário. Show? É um valor que a gente percebe a nossa variação em dinheiro, tá? Por enquanto só estou falando de dinheiro. Como ele pediu a taxa, pessoal, a taxa nada mais é que a comparação, tá? Que você vai fazer com a variação e o teu valor inicial. Você pode fazer isso por uma regrinha de 3, você pode fazer isso simplesmente pela comparação aqui do que era para o que passou a ser. Como assim? Ó, vamos pensar aqui. Se o meu valor inicial era de R$200 e o meu juros é o dobro, né? Você, dobrou. Você está botando 2 vezes mais o valor inicial. Se a cada vez que você coloca o próprio valor, que inicialmente era referente aos teus 100%, você concorda que R$400 representa o dobro de 100%? O próprio valor é 100%. Se eu dobrei esse valor, eu estou botando quantos por cento? Estou botando 200%. Então você pode perceber isso só de olhar, né? Tem gente que tem essa facilidade. Ah, pessoa, não tem essa facilidade, sem problemas. Pega aqui os R$200, ó, você pode fazer R$200 inicialmente, ó, está para 100%. Aqui, ó, R$400 está para X. Poderia fazer essa regrinha de 3 aí, tranquilo? Chegaria aqui então a 200%. Só que tu pensa, pô, beleza, 200%. Só que foram 200% que variou em quanto tempo? Aqui, ó, 2 anos, beleza? Pessoal, atente que toda vez que a gente for representar a taxa de juros, essa taxa de juros ela tem que estar atrelada ao teu período temporal, tá? Então é muito comum a gente perceber taxa de juros variando aí, ó, em dia, em mês, em ano, em bimestre, em trimestre, em semestre, beleza? Então sempre vai
vir atrelada a um espaço temporal, beleza? Então, se eu tenho 200% variando em 2 anos, a cada ano a gente variou quanto? Só perceber, né? Se foram 200% em 2 anos, a gente conclui que a nossa taxa, a conclusão, é que a nossa taxa de juros, não confunde, os juros é o valor monetário, a nossa taxa de juros é um valor percentual, é essa variação em porcento, beleza? Então a nossa taxa de juros, que geralmente é representada pela letrinha I, beleza? Só de curiosidade, I de interesting, gostou? Do inglês, esse interesting significa o interesse que você tem em receber aquilo. Percentual, nossa taxa de juros vai ser de 200%, pode até representar o 200% aqui, ó, em 2 anos. Ou seja, nossa taxa de juros vai ser de 100% ao ano. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aí, respondemos a nossa pergunta 100% ao ano, tá? Galera, agora pensa comigo aqui, ó. Se a gente está correlacionando capital, taxa e tempo, elas são grandezas diretamente proporcionais, né? Vocês concordam que o meu juros, se eu aumentar o meu capital, se eu aumentar a minha taxa, se eu aumentar o meu tempo, conforme eu for aumentando esses valores, o meu juros também vai aumentando? Tá todo mundo linear, tá todo mundo proporcional. Então aqui a gente pode definir pela formulinha que a galera adora, né, gravar e tal, que os teus juros nada mais são que o quê? O capital vezes a taxa vezes o tempo. Beleza, pessoal? Então, juros igual CIT, tá? A famosa formulinha que a galera adora memorizar. Beleza? Botei aqui, ó. Se a gente tiver inicialmente um capital de R$50, uma taxa de 10% AM ao mês, com um tempo de 6 meses. Quanto seriam os teus juros? Galera, se a gente entende que essas 3 grandezas vão se correlacionar diretamente, só atribuir aqui, ó, diretão, R$50, beleza? Vezes a taxa de 10%, 10 sobre 100, não esquece, né? Símbolo de porcentagem, vezes 6 meses. Pessoal, só um adendo aqui, que caso o teu período destoie da tua taxa ou vice-versa, você tem que fazer a conversão, beleza? Não esquece disso, hein? Não vai confundir. Se aqui tivesse em anos e aqui tivesse em mês, ou você passaria ano para mês ou mês para ano. Haja vista aqui, um ano igual a 12 meses. Beleza, pessoal? E aí, a gente tem o nosso juros, né? Para a gente simplificar isso aqui, como é que ficaria? Ó, 10 dividido por 10, tranquilo? 50 vai multiplicar 1, vai dividir 10. Aqui, ó. No final das contas, a gente teria um juros de 30, 6 vezes 5, né? R$30. Beleza, pessoal? De boa? Espero que vocês tenham entendido. Se gostarem, curtam, compartilhem e até a próxima. Valeu!